salvação. Nós estamos aqui para anunciar o que Deus fez para que você pudesse se aproximar dele, o que Deus providenciou para que você pudesse ter comunhão com ele. Nós estamos aqui para abrir a palavra e mostrar como Deus te amou, o amor de Deus por você. Eu vou ler um versículo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ele, a sua criação, a sua criatura. Romanos 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não vamos encontrar nas Escrituras Deus provando o seu amor para as suas criaturas em Ele nos fazer rico, ou Ele tirar nossas doenças, ou Ele nos dar uma casa, ou Ele tirar todo o sofrimento da nossa vida, porque nenhum desses bens se compara com o maior bem de Deus ter enviado o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar na cruz. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em lugar de pecadores. A prova do amor de Deus é que Ele não precisava fazer isso. Ele não tinha nenhuma obrigação de enviar o seu Filho para morrer no meu lugar e morrer no seu lugar. Mas a pergunta que vem é: por que a morte? Por que Cristo precisou morrer? Por que um homem precisou entregar a sua vida? A verdade é que quando Deus criou o homem, Ele os criou de tal maneira perfeitos, e o homem, Adão, desobedeceu a Deus. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele se tornou alvo do que Deus havia dito: no dia em que comeres daquele fruto, certamente morrerás. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Adão desobedeceu a Deus, era eu e você desobedecendo a Deus em Adão. E não há nada que nós podemos fazer por nós mesmos que possamos ser aceitos diante de Deus. Não há obras, não há melhor educação que você possa ter, a melhor boa ação que você possa fazer. Nada disso pode reverter a sentença que está sobre todo pecador. Sobre ele permanece a ira de Deus. Por quê? Porque nós desobedecemos a Deus. Nós nos tornamos alvos da justiça de Deus. E a justiça de Deus requer o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há como um pecado ser coberto se o sangue não for derramado. E Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que por meio do sacrifício dele e da morte e da ressurreição dele, todo aquele que deposita a sua confiança em Cristo tem os seus pecados perdoados. Não somente isso, Deus declara essa pessoa justa por ter confiado em Cristo como Salvador. E o nosso desejo, o nosso rogo nessa tarde é que você se arrependa dos seus pecados, arrependa-se da sua rebelião contra Deus, da sua vida desconsiderando a Deus como seu Criador, como aquele a quem você tem que prestar toda a glória, toda a honra e todo o louvor, e você dobre seus joelhos e com a sua língua você confesse a Jesus como Senhor. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 até o 11 diz: pois Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E você pode confessar a Cristo de duas maneiras como Senhor: ajoelhado. A primeira maneira, não sei se você já passou pela experiência de um assalto, ou de ter a sua vida em risco, mas pessoas, quando estão com a sua vida na mão de outra pessoa, elas chegam até a ajoelhar-se e a clamar: por favor, não tire a minha vida, por favor, não me mate,
as pessoas se jogam no chão, as pessoas se ajoelham, as pessoas clamam pela sua vida. Você pode estar diante de Cristo, clamando pela sua vida, porque sobre você a única sentença que resta é: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Ali você estará clamando pela sua vida para não ser destruído, mas não haverá perdão, mas não haverá segunda chance, porque quando Cristo vier e estabelecer o seu trono e julgar a todos, não haverá apelação. A apelação deve ser feita agora. Ou você pode estar diante de Cristo. Uma outra ilustração: quando alguém salva a vida de outro, a pessoa fica tão agradecida que ela se ajoelha, ela abraça a pessoa e ela diz: muito obrigado por ter salvo a minha vida. E você pode estar diante de Cristo nessa situação, como alguém que o recebeu como Senhor, como alguém que teve fé nele, como alguém que se arrependeu dos seus pecados e haverá de ser contemplado na glória em ver a Cristo eterno. Há duas maneiras de você confessar a Cristo. Qual delas será? Como você estará diante do Senhor dos céus e da terra? Como você estará diante do teu Criador? A Bíblia diz: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Em Atos 17:31 diz: agora Deus notifica a todos os homens de todos os lugares que se arrependam, pois Ele levantou um varão a quem acreditou, e por Ele será julgado todas as pessoas. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, pelo nome de Cristo. E se você morrer hoje, para onde irá a sua alma? Você não tem segurança, você não tem como prever o que acontecerá contigo daqui 5, 10 minutos. A morte, ela é certa para todo homem, mas a questão não é morrer, a questão é como você vai morrer diante de Deus. Reconciliado, feito amigo de Deus, declarado justo por Ele, ou você vai morrer irreconciliado, injusto e inimigo de Deus. E por fim, eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 11 em diante, diz o seguinte: vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença a terra e o céu, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Eu digo, pode contar que você estará no meio destes mortos, pois o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Tudo o que você faz está sendo registrado. Tudo o que você realiza, Deus está gravando num livro. Pois no dia o veredito será de acordo com a verdade de Deus. Não haverá desculpa, não haverá mais Senhor, eu não ouvi, Senhor, eu não sabia, Senhor isso e Senhor aquilo. Você estará morto na presença de Deus. E o texto diz: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte, e se em uma obra só você for achado faltoso para com o Senhor, não adianta mais nenhuma outra obra, você será julgado culpado. A única maneira de você escapar disso é, em vez de ter as suas obras julgadas, é que Cristo seja julgado em seu lugar. Mas como isso? Quando Cristo veio e Ele cumpriu toda a lei, Ele viveu como um homem perfeito, e Ele morreu e ficou 3 dias sepultado, desceu ao inferno, e Deus o ressuscitou dentre os mortos,
de maneira tal que todo aquele que tem fé em Cristo, imagine um julgamento. Deus é o juiz, você está do lado, você é o réu. Do outro lado, há a lei de Deus. A lei de Deus está apontando para você, está dizendo: você é um injusto, porque se você quer ser bom, perfeito, você tem que ser eu. O padrão de Deus são os 10 mandamentos, é a lei. E ninguém é perfeito como Deus é. O rico, o jovem rico, chegou em Cristo e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Cristo respondeu: como me chamas bom? Bom a um só, que é Deus. Então, se você pensa que você é bom, você não é bom. A única maneira de você ser achado bom diante do Senhor é que você seja revestido da justiça de Cristo. Voltando ao cenário do julgamento, Deus é o juiz. Você está de um lado como aquele que está sendo julgado. A lei de Deus está do outro lado, apontando o dedo para você e declarando: ele é um injusto, ele não permaneceu em todas as coisas escritas nesse livro, ele é maldito. E a única sentença que Deus tem para você é culpado, injusto. Mas nesse momento Cristo se interpõe, nesse momento Cristo se apresenta e diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. E naquele momento você diz: eu creio em Cristo, eu o recebo. Cristo, ele assume o seu lugar no réu, no banco dos culpados. Cristo, ele assenta no seu lugar e ele vai tomar o seu lugar. Mas a lei não pode apontar o dedo para Cristo e dizer: você é um injusto. Pelo contrário, Cristo, ele é perfeito, não há nada do que podemos culpá-lo. E daquela forma, você é declarado justo porque Cristo tomou o seu lugar. Mas isso só pode acontecer se você depositar a sua fé nele. Você não tem outro meio de ser aceito diante de Deus. Você pode ter a melhor educação, você pode ajudar as pessoas a atravessar na rua, você pode não falar palavrão, você pode não matar, roubar, beber, mas ainda assim sobre você resta a justiça de Deus. O que vai ser da sua vida? O que você vai fazer com Cristo? Só Ele pode te tornar aceitável diante de Deus. Somente Cristo pode fazer com que você seja aceitável diante do Senhor. Ele é o poder de restituir o pecado do mundo. O sangue dele faz com que Deus se torne favorável a nós. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas até admitem que Deus existe. Se você conversa: não, eu creio que Deus existe. Mas são poucas que dizem: eu creio que Jesus Cristo é Deus. O simples fato de você dizer que Deus existe não te torna salvo, porque a Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe e tremem. E eles não são salvos. Eu vou terminar lendo Marcos 1,15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, pregando as boas novas de salvação. O reino de Deus está próximo.